Que episódio incrível, repleto de detalhes extremamente interessantes, mas ao mesmo tempo também extremamente marcante e chocante. Tem tanta coisa legal aqui pra gente falar e que talvez você aí pode nem ter se atentado, então bora falar sobre esse segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes rapidinho aqui, já vai deixando a tua força aí pra gente aí, qualquer força que você der, seu like, a sua inscrição, ajuda a gente demais. Eu já te agradeço do fundo do coração. Valeu! E rapidinho aqui, antes da gente começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra te dar aqui. Uma dica que pode te ajudar a dar o primeiro passo no mundo dos investimentos digitais. E com um baita incentivo. O MB, que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, tá com uma campanha muito massa pra quem sempre teve curiosidade sobre criptomoedas, mas nunca soube por onde começar. A campanha se chama Os Primeiros Passos e olha só como funciona. Primeiro você abre a sua conta no app lá no MB, é 100% gratuito e leva menos de 5 minutos. Depois você investe pelo menos R$50 em qualquer ativo dentro da plataforma, pode ser Bitcoin, Ethereum ou qualquer outro. E aí vem o presente, em até 7 dias você recebe 25 de crédito direto na tua conta do MB para usar como quiser. Mas atenção, hein, tem que fazer algum investimento, não adianta de nada só colocar o dinheiro lá e não movimentar. Eu mesmo comecei no universo da cripto com o pé atrás cheio de dúvidas e sei como que isso pode parecer complicado no começo, mas o MB facilita muito as coisas. Além de ter toda a transparência, segurança com a atuação em conformidade com o Banco Central, a CVM, a Anbima, é confiança total. Ah, e essa oportunidade é exclusiva para novos clientes. Então aproveita essa oportunidade de hoje porque é por tempo limitado. O link tá aí na descrição e nos comentários fixados e também tá passando o QR Code aqui na tela para facilitar tudo para você. Se cadastra lá e dá esse primeiro passo no mundo de investimentos com segurança. Conheça o app e o site mesmo que não tenha a intenção de fazer o investimento no momento. Mas bora lá, bora começar essa análise do segundo episódio de The Last of Us. E dessa vez vamos começar com a Ellie. O Jesse vai chamar a Ellie pra patrulhar ali. E além do Jesse tá tentando fazer com que a Ellie contribua da melhor maneira ali com a comunidade, começando a não chegar atrasado nos compromissos, existe um detalhe bem interessante nesse diálogo deles ali. Primeiro é o Jesse dizendo sobre os infectados congelados. Ele fala que embaixo desses congelados tinha mais 30 infectados vivos. E esses vivos aí, eles estavam usando os infectados congelados como uma espécie de isolante térmico para se protegerem e não acabarem tendo o mesmo destino. E ver o fungo tendo esse tipo de comportamento mais inteligente faz pensar nos fungos do Cordyceps no mundo real mesmo. Eles existem e obviamente não são perigosos para os seres humanos como os da série. Mas para formigas, por exemplo, eles invadem o sistema nervoso e começam a controlar as formigas para que ela consiga ir até um ponto estratégico e soltar mais fungos ali e contaminar mais formigas. Em The Last of Us, o fungo consegue contaminar humanos que possuem um sistema nervoso muito mais complexo. O que para mim os fungos terem essa inteligência para fazer essas coisas realmente faz sentido, porque se o fungo consegue fazer o que ele faz com uma mera formiga, imagina controlando um sistema nervoso tão complexo e poderoso quanto o nosso, o dos humanos, né? Segundo ponto desse diálogo, que pra mim é o mais legal e o mais importante dessa segunda temporada até o momento, porque ele dá peso pro que acontece lá no final. A Ellie diz que quer patrulhar com o Joel e o Jesse, ele quer saber se a Ellie já se acertou com o Joel e tudo mais. Pelo jeito é bem visível que a relação da Ellie com o Joel tá balançando pra toda a Jackson ali, né? Mas com a insistência do Jesse, a Ellie manda a real e fala que apesar de tudo, o lance dela com o Joel, tá tudo bem. E cara, eu senti que houve um sentimento ali, sabe? Por parte da Ellie. Do jeito dela ali, óbvio, mas existiu. Ela demonstrou claramente que apesar dos pesares ali, ela ainda gosta do Joel e considera ele um pai mesmo. O trecho que ela fala mais ou menos assim, o Joel, eu sou eu e nós, ela para de falar.
Mas o que ela queria dizer é que nós somos família, tá ligado? É isso que ela queria dizer. E não importa o que aconteça, não importa qual o problema, isso nunca vai mudar. E isso é basicamente o sentimento realmente de uma família ali mesmo, né? A maioria de nós aí já tivemos desavenças com os nossos familiares, mas não importa o que acontece, o que a gente sente pela família nunca vai mudar. Inclusive o Jesse fala que o Joel já tinha saído pra trabalhar lá com a Dina e eu senti que a Ellie ficou meio cabisbaixa ali. Tipo, ela realmente queria ir patrulhar com o Joel. Como ela mesmo disse, né? Um lindo dia de pai e filha e tal. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu tive. Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Eu não sei se isso que eu vou dizer também foi a intenção do episódio. Mas me fez pensar, o que o Joel sentiria se ouvisse essas coisas que a Ellie disse pro Jesse, né? Essa coisa de nada vai mudar, o que é entre a gente, sabe? Ele com certeza iria adorar vindo da Ellie. Daquele jeito brucutu dele, mas com certeza iria gostar. Mas não ouviu e nem vai ouvir, né? Então, se sente algo aí pra falar, fala, tá? Deixa pra depois, não. Agora a gente precisa falar um pouco da baita preparação da cidade de Jackson, cara. Que baita cidade e quanto preparo essa cidadezinha possuía. Com a notícia que existiam infectados se escondendo ali embaixo dos congelados, só por causa de 30 infectados que eles tinham visto, né? Eles já começaram a se preparar como se fosse realmente uma invasão de guerra mesmo, né? Já começaram a levar os barris de combustível lá pro topo do muro, traçar estratégias ali para caso eles invadissem as muralhas da cidade, posicionaram as pessoas aos seus postos ali, ou seja, cada indivíduo sabia exatamente o que fazer quando chegasse a hora, inclusive as crianças, né? Tudo isso por causa de apenas 30 infectados e pela mera possibilidade de ter mais. Uma organização tremenda, cara, muito graças à liderança do Tommy, o irmão do Joel. E claro, isso foi fundamental para a vitória de Jackson sobre a invasão dos infectados, que, como a gente viu, foi extremamente maior que 30 infectados apenas. Foi contra uma ordem inteira. Graças a esse preparo, eles já estavam prontos quando o guarda viu a horda chegando, né? Mas mesmo com todo esse preparo, os infectados ainda assim conseguiram causar danos imensos na cidade. Conseguiu ferir pessoas importantes para a comunidade. Jackson venceu a batalha, mas não teve comemoração, porque o sentimento realmente ali não foi bem de vitória. Agora eu queria puxar a primeira cena do episódio com a Abby, falando com ela mesmo, né? No momento que ela descobre o que aconteceu com o pai dela ali. Foi uma cena que serviu ali para descrever o interno dela mesma ali para mim. Mostra que há uma coisa que ela não consegue superar isso aí. Dentro da cabeça dela, ela revive essa cena milhares e milhares de vezes e todas as vezes uma parte dela fala pra ela tentar superar, não deixar a vingança subir a cabeça, que é a Abby que fala pra não ir até a sala onde o pai tá. E tem a Abby que não consegue lidar com a morte do pai. Ela quer ir ver e sofrer por isso. Não consegue sair desse ciclo. Eu não sei se essa cena tem no jogo, mas eu achei essa cena incrível. E incrível também é como o episódio mostra pra gente que basta um detalhezinho sequer ali, um pequeno acontecimento que parece bobo. Esse pequeno detalhe é justamente o evento que culmina em um acontecimento gigante no futuro. A Abby, que viu 2 patrulheiros, foi atrás para talvez tentar alguma informação sobre o Joel. E por um vacilo dela, ela acaba caindo ou escorregando da montanha. Justamente caindo sobre os infectados escondidos sob os congelados. Que aos poucos ali acaba despertando cada vez mais infectados e se tornando uma horda gigantesca. Vocês já pararam pra pensar que se a Abby não cai daquele penhasco, talvez a invasão dos infectados em Jackson nem acontecesse? Pelo menos não aconteceria nesse nível que aconteceu. Um simples acontecimento sem a menor intenção da Abby acabou desencadeando em uma imensa tragédia para a cidade. E isso pode não ser perceptível, mas mostra o quão frágil é o fluxo desse universo de The Last of Us. Qualquer pequena coisa pode não ser tão pequena assim,
Por isso, o cuidado excessivo dos líderes de Jackson, né? E tudo mais ali, as regras, que a Ellie mesmo acha chata pra caramba, mas que é preciso em um ambiente tão sensível. Mas obviamente eu não posso deixar de falar sobre a cena que todo mundo tava aguardando, quer dizer, não por todos, né? Uma boa parte aí não acreditava que ela iria acontecer, a morte do Joel. Que cena fantástica e pesada. Mesmo para as pessoas que sabiam da história dos games, essa cena ainda choca elas. Talvez tenha sido tão intenso quanto no jogo. A gente vê a Abby, que acabou de ser salva pela pessoa que ela quer destruir, em um sangue frio tremendo, totalmente levada pela raiva da vingança. Ela não dá a mínima se o Joel salvou ela. Uma raiva que assusta até os companheiros da Abby, né? A Ellie, que finalmente consegue achar onde o Joel tá, ela abre a porta e vê a situação do Joel. E nesse momento, aquela Ellie valente, destemida, ela deixa de existir temporariamente. A forma como a Ellie entra naquela sala é de forma desesperadora, em choque. O rosto dela representa esse momento meio perdido dela no momento que ela entra. De ver uma coisa que ela nunca imaginou. O Joel perdendo e de forma devastadora. E cara, eu tenho que confessar pra vocês, até o último minuto, até o último momento ali que a Abby vai e enfia a estaca no pescoço do Joel, eu pensei que o Joel ia conseguir fazer alguma coisa. Eles vão fazer algo pro Joel conseguir sobreviver ali, se salvarem. Vai acontecer algo, mano. E olha só, eu acho que é exatamente esse o pensamento que a Ellie tava tendo naquele momento deitada. Ela gritando, Joel, levanta, por favor. Ele até tenta esboçar uma reação, afinal ele é o Joel, né, cara? Ele tenta levantar. E nisso que ele tenta, aí ele por um momento ali ganha aquela esperança do tipo, beleza, ele vai levantar e vai tirar a gente dessa aqui, ele sempre faz isso, ele consegue. A cara mesmo da Ellie diz isso, mas essa esperança aí logo vai embora, porque ali naquele momento ela entende que o Joel tá no limite, que ele não vai conseguir fazer nada. A morte dele é uma coisa certa. O que se torna realidade com a Abby finalizando o Joel. E pra mim essa cena é a melhor da série até o momento. Talvez uma das melhores que a HBO já tenha produzido, cara. Extremamente carregada de emoção em todos os personagens envolvidos. Foi simplesmente cinema. E isso se deve muito aos atores envolvidos. Pedro Pascal, mesmo sem conseguir falar nada, você consegue sentir tudo que o Joel tá sentindo ali no chão, no limite, com dores, tentando ao máximo reagir e preocupado com a sua baby girl, né? A Bella Ramsey, sempre muito criticada por algumas pessoas, aqui deu um show mais uma vez. O desespero de ver o seu pai todo quebrado, com esperança até o final de que o Joel conseguiria fazer algo. Atuação impecável desses dois aqui nessa cena. Às vezes eu simplesmente não entendo as críticas pra cima dessa menina, porque a atuação e entrega pra esse papel é que não é. Agora, é necessário também elogiar a ousadia da HBO em seguir a fidelidade da história de The Last of Us. Pedro Pascal, um dos atores mais badalados aí da indústria, sem dúvida nenhuma foi o grande protagonista da primeira temporada. Foi o cara que conseguiu carregar todo esse peso dessa história. E mesmo com toda essa bagagem do ator, a HBO não inventou de adaptar algo para aproveitar o Pedro Pascal por mais tempo, não quis inventar de desviar a história e tentar algo só para tentar manter o ator no elenco. Se é o fim do personagem na história do jogo, então que seja o fim do personagem na série. Isso é uma amostra de respeito máximo com os fãs dos jogos. E olha que nem teve promessas de fidelidade no lançamento da série, hein? Quando existe a necessidade de criticar a HBO por faltar com a fidelidade, ela deve ser feita mesmo. Agora, quando existe a necessidade de elogiar pela ousadia e pelo respeito com os fãs, isso também deve ser feito de maneira justa. Parabéns à HBO pelo compromisso com os fãs nessa série, tá? Enfim, um episódio sensacional, cara. Na minha opinião, um episódio perfeito. Extremamente bem dirigido por Mark Mylod, que inclusive vai dirigir a nova série de Harry Potter, o que já me deixa muito animado.
as cenas de invasão dos infectados em Jackson, cara, ficou sensacional isso. Todas as cenas que envolviam um pouco mais de grandeza, o que é bem complicado de fazer, foram perfeitas. Todo o elenco para esse episódio foram incríveis, cara. É 10 de 10, sem dúvida nenhuma. E eu vou dizer mais, a Bella Ramsey pode ter dado sinais que talvez ela sim seja capaz de levar o protagonismo dessa série nas costas. Vamos aguardar os próximos episódios e ver como que vai ser The Last of Us sem Joel, de Pedro Pascal. Eu tô bem ansioso. Tá aí, galera, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez a gente fazendo a análise do segundo episódio de The Last of Us, segunda temporada. Um episódio perfeito, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa que foi esse episódio. Me deixa nos comentários o que você achou dele também, pra gente trocar aquela ideia da hora, beleza? Aqui já vai estar passando mais 2 vidinhos aí, se quiser, só clicar ali. Não esquece do teu like e tua inscrição, caso vocês tenham gostado, sempre ajuda demais a gente, beleza? Agradeço do fundo do coração, de verdade mesmo. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!